Rádio Brasil Central. 7 horas em Goiânia, a hora oficial do Brasil. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quinta-feira, 5 de julho de 2012. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão para hoje em Goiânia é de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. A temperatura máxima atinge os 30 graus. O teor de umidade relativa do ar ficará entre 85% e 30%. Neste momento, os termômetros marcam 20 graus em Goiânia. E a meteorologia aponta queda na umidade relativa do ar em Goiás. Goiás está em estado de atenção para a queda de umidade, de acordo com o Sistema de Meteorologia e Hidrologia da SECTEC. Em algumas localidades de Goiás, a umidade está abaixo de 30%. A chefe do IMET em Goiânia, Elizabeth Alves Ferreira, informa a previsão para os próximos dias. Essa umidade relativa deve continuar aí no estado de atenção e melhora um pouco para domingo, por causa de um vento que vem com um pouco mais de umidade, devido a uma frente fria que vai chegar mais na região sudeste do país, mas assim mesmo chega um pouco aqui pra gente, principalmente na região sul e sudoeste do estado. Além de afetar a saúde, o tempo seco proporciona maiores riscos de incêndios em vegetação. Com isso, recomenda-se não fazer fogueiras nas proximidades de matas e florestas. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora 7 horas 3 minutos. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, Senado derruba voto secreto em cassações. Folha de São Paulo, enfim, a América. Depois de 35 anos de espera, Corinthians derrota Boca Juniors. O estado de São Paulo, Câmara de São Paulo vai mudar registro de presença de vereador. Correio Brasiliense, servidor do TJDF chega a ganhar mais de R$100 mil. Valor econômico, Dilma volta a ser mãe do PAC para destravar obras. Estado de Minas, falsas seguradoras dão golpe de R$3 bilhões. Jornal do Comércio, greve de motoristas no Recife nas mãos da Justiça. 0 hora, onda de transparência leva poderes do Estado a divulgar os salários. Brasil Econômico, empresas perdem R$80 bilhões por ano com gargalos na logística. O Popular, 43 prefeituras contrataram empresas ligadas à cachoeira. Diário da Manhã, a morte das nascentes. Áreas de preservação permanente são vítimas de atividades poluidoras. Agora em Goiânia são 7 horas e 4 minutos. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. O governador Marconi Perillo repassa recursos para reformas de escolas estaduais nos municípios de Goiânia, Abadia de Goiás, Araguapaz, Barro Alto, Corumbaíba, Goiatuba, Ipameri, Professor Jamil, Quirinópolis, Rio Quente e Teresópolis. A solenidade será às 14h no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, aqui em Goiânia. E a Assembleia Legislativa esgota pauta de votação e inicia recesso. Na sessão de ontem à tarde, os deputados concluíram a votação da LDO e, com isso, ficaram liberados para entrar em recesso de meio de ano a partir de hoje. Mas antes, votaram inúmeras outras matérias, com destaque para a autorização do governo estadual repassar para a Associação de Combate ao Câncer R$6.224.000 em 12 parcelas para aquisição de medicamentos quimioterápicos. Também aprovaram a proposta de emenda constitucional de autoria do deputado Major Araújo do PRB e que concede pensão aos 25 anos de trabalho para mulheres que atuam na PM nos bombeiros.
companheiros. Não tem nada que oprime mais um cidadão do que sentir que tem um tratamento inferior ao seu semelhante. Nossas mulheres tinham essa sensação ainda na garganta de que o seu tratamento era um tratamento indigno, humilhante, degradante, tendo em vista que todas as mulheres, tanto na iniciativa pública ou privada neste estado e no Brasil, têm um tratamento diferente previdenciário com relação aos homens. Vários parlamentares comemoraram a aprovação da PEC, dentre eles o próprio presidente da Casa, Jardel Seva, do PSDB. Hoje eu fiquei muito feliz em ver uma causa de uma nobreza tão grande como essa, num esforço do deputado Major Araújo, conseguir, no recesso parlamentar, reunir aqui quase 30 deputados, num horário desse, quase 5 horas da tarde, para fazer uma votação a pedido de um deputado. Na sessão de ontem foi lida a matéria do Executivo propondo a criação do Fundo Estadual de Saúde. Entretanto, a apreciação dessa matéria fica para o mês de agosto, após o retorno do recesso parlamentar. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7:06. O desembargador do Tribunal de Justiça de Goiás, Jeová Sardinha de Moraes, derrubou a liminar obtida dia 25 de junho pelo ex-prefeito de Catalão, Adib Elias, do PMDB, em que pedia a não inclusão do nome dele na lista dos políticos com contas rejeitadas a ser divulgada pelo Tribunal de Contas dos Municípios. A lista será divulgada hoje pelo TCM, prazo limite concedido pela Justiça Eleitoral. Adib foi prefeito de Catalão por 2 mandatos e tentava ser candidato este ano. A decisão, no entanto, o tira da disputa. Informações internas do TCM adiantam que o nome de Adib Elias consta na lista dos candidatos inelegíveis por contas rejeitadas. E o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás apresenta juízes que vão cuidar da fiscalização das eleições de 2012. Segundo a legislação, a partir de amanhã, já é permitida a propaganda eleitoral para candidatos, inclusive na internet. 5 juízes vão se dividir em 3 atribuições: o poder de polícia, o registro de candidatura e a apreciação das representações, reclamações e pedidos de resposta em relação à propaganda eleitoral. O juiz Enion Lemos, responsável pelo poder de polícia, ressalta que a fiscalização na capital vai ser intensa. Poder de polícia, nós vamos desenvolver o trabalho de fiscalização, nós vamos mapear a cidade e vamos fiscalizar ponto a ponto da cidade no que diz respeito à propaganda móvel. E vamos impedir todo e qualquer abuso no que diz respeito à propaganda eleitoral. Vamos ser bastante rigorosos na eleição municipal de 2012. Uma das orientações que a comissão faz questão de ressaltar é que nenhum candidato, seja ele majoritário ou proporcional, deve participar de inaugurações. Caso participe, ele pode perder o registro de sua candidatura. Já a emissora que fizer cobertura de inaugurações em que candidatos estejam presentes não será penalizada. Continuam proibidos também a distribuição de brindes, outdoors e showmícios. A juíza Roberta Nasser explica que o cidadão é um importante aliado na fiscalização, pois os juízes precisam ser acionados por meio das denúncias. Ela fala ainda sobre a proibição do envio de mensagens com conteúdo eleitoral via celular. Enquanto as operadoras de telefonia não instalarem um mecanismo que permita ao usuário descredenciar esse recebimento de mensagens, não é permitido. A partir do momento que houver essa possibilidade, como nos e-mails, é permitido o envio. Para denunciar irregularidades na propaganda eleitoral, você pode mandar um e-mail para propagandairregular@tre-go.gov.br ou pode comparecer na primeira zona eleitoral, que fica na Avenida Mutirão. O telefone é 3920-4332. Rivacran, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7:09 em Goiânia. Presidente do Diretório Municipal do PT de Aparecida de Goiânia, o vereador Elvecino Moura, retirou a ação na Justiça contra o Diretório Estadual. A executiva regional do partido interveio na semana passada no PT de Aparecida de Goiânia para homologar a candidatura do ex-deputado estadual Osair José do PT como vice-prefeito de Maguito Vilela do PMDB. Na convenção do PT aparecidense, Elvecino Moura havia sido eleito para vice do PMDB. Agora 7:10. Depois de rejeitar a convocação do empresário Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, na terça-feira, os deputados da CPI da Assembleia vão votar nova convocação do empresário. Para hoje é esperada na CPI da Assembleia o depoimento do ex-diretor da Delta.
Hoje, a partir das 8 da manhã, acontece mais uma reunião da CPI da Assembleia Legislativa que investiga o envolvimento de autoridades com a contravenção e irregularidades em contrato da Delta e da Gerplan. Hoje estão previstos 3 depoimentos. O mais importante dele é de Cláudio Abreu, ex-diretor da Delta na região Centro-Oeste. Hélio de Souza, do DEM, presidente da comissão, destaca a importância do depoimento. Com certeza, ele que é considerado o principal responsável pela Delta aqui na região Centro-Oeste, e o seu depoimento será muito importante para que a gente faça uma análise concreta de quais foram os caminhos utilizados, se tem algo a ser esclarecido. Enfim, será, a meu ver, nessa primeira fase, um dos depoimentos que há mais interesse de todos nós, membros da CPI. Inclusive, a Delta parece um dos pontos principais dessa investigação, né? Querendo ou não, é aquela que envolve mais dinheiro público. Só de prefeitura são mais de 400 milhões. São somas consideráveis. Do Estado, 50 e poucos milhões. Então, nós queremos ter um esclarecimento. Já chegou o conhecimento do senhor da CPI, se ele virá ou não? Ele está notificado, até o presente momento não manifesta nada do contrário, e contamos com a presença dele aqui. Também na reunião de hoje serão votados requerimentos que tratam da intimação para prestar depoimento na comissão do ex-presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura de Goiânia, Fábio Passaglia, do proprietário da empresa comercial GM, ex-integrante da Comissão de Licitação da Prefeitura de Goiânia, Alcino de Souza, e do empresário Carlos Augusto Ramos, Carlos Cachoeira. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h12. E o prefeito Paulo Garcia não está nada satisfeito com a CPI da Assembleia Legislativa. A comissão aprovou a quebra de sigilo bancário dele. O prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, do PT, comentou nesta quarta-feira a decisão da CPI do Cachoeira na Assembleia Legislativa de quebrar seus sigilos bancário e telefônico. Ele afirmou estar tranquilo e ao mesmo tempo indignado, já que não foi citado nem era objeto de investigação da comissão, que, segundo ele, peca por não ouvir o personagem principal, que é Carlinhos Cachoeira. Não há por parte de nós, nenhuma temeridade em expor tais fatos. Isso para nós é extremamente tranquilo. Aliás, temos um entendimento que deveria fazer parte da vida pública a exposição completa de todos os dados que se fizerem necessários, principalmente para homens e mulheres que ocupam cargos de gestão pública no nosso país. Mas um outro sentimento também tomou conta de nós, da indignação. Indignação porque eu não sou investigado, eu não sou citado, eu não faço parte do objeto que motivou a criação da CPI da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Sequer fui, em qualquer momento, apresentado como partícipe desse processo. Eu reitero que eu não sou investigado. Portanto, a indignação, ela é provocada pela estranheza dessa decisão. De acordo com Paulo Garcia, seus dados serão repassados também ao presidente do TRE, desembargador Gilberto Marques, assim como as informações bancárias e telefônicas do ex-prefeito Íris Rezende. Eloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h13 em Goiânia. O mundo em sua casa. Política nacional. O Senado aprovou em 2 turnos a emenda constitucional que estabelece voto aberto na cassação de mandato de deputados e senadores por quebra de decoro. O texto segue agora para a Câmara. Ainda que o trâmite seja acelerado, os parlamentares avaliam que não há mais tempo para alterar a regra antes do julgamento do senador Demóstenes Torres, previsto para quarta-feira que vem, em votação secreta. Por unanimidade, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira o relatório do senador Pedro Tax, do PDT do Mato Grosso, que atestava ser constitucional o processo de cassação contra Demóstenes Torres de Goiás. O aval da CCJ permite que o destino político do parlamentar seja agora apreciado no plenário da Casa. Está marcada para o próximo dia 11, a sessão que levará a voto o caso de quebra de decoro do senador goiano. Demóstenes é acusado de colocar seu mandato a serviço do contraventor Carlinhos Cachoeira. O parlamentar acompanhou a reunião de seu gabinete pela televisão. O senador Pedro Tax já havia afirmado que o processo de cassação de Demóstenes era constitucional. Tax afirmou que defendeu seu parecer diante da gravidade dos fatos. Os fatos são gravíssimos. Nós vivemos um período diferente no Brasil. O período que ser decente é o que conta. Por isso o Senado não pode ficar fora deste momento. Os fatos são gravíssimos e o Senado deve dar uma resposta conforme diz a Constituição da República. O advogado de
Demóstenes Antônio Carlos de Almeida Castro Cacai descartou questionar o processo na Justiça e disse que o parlamentar quer se defender no plenário. Na verdade, era esperado esse resultado. Dentro do próprio Conselho de Ética, a própria defesa pediu para que fosse levado ao plenário para a votação. E a votação tem que ser feita pela totalidade dos senadores. É claro que o voto é secreto. É correto julgar um senador da República, sendo que está pendente no Supremo Tribunal Federal uma decisão que poderá anular toda a prova, tornar a prova ilícita? É claro que há uma independência entre os poderes, mas para mim também é bastante claro que essa é uma reflexão que tem que ser feita. O plenário do Senado deve analisar o caso de Demóstenes na próxima quarta. Até lá, Demóstenes disse que fará discursos diariamente. Para a perda de mandato é necessária a aprovação de 41 dos 81 senadores e a votação é secreta. De Brasília, Ronaldo Berwanger. 7h16. Maluf aparece com Dilma em foto. Presente ao evento que lançou o Plano Safra 2012 no Palácio do Planalto, o deputado Paulo Maluf, do PP de São Paulo, aproveitou a ocasião para ir ao encontro da presidente Dilma Rousseff e a cumprimentar com um beijo na mão. O encontro foi registrado por fotógrafos e ocorre 2 semanas após uma polêmica foto do deputado com o ex-presidente Lula da Silva e o candidato a prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que selou o apoio do ex-prefeito ao PT nas eleições municipais deste ano. A aliança levou à desistência da deputada Luísa Erundina de disputar como vice de Haddad. A Justiça Federal em Brasília concedeu liminar que cancela a publicação dos salários dos servidores federais dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. O pedido foi feito pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil. Segundo o juiz, o portal da transparência já disponibiliza os valores sem o nome e CPF dos servidores. Ainda de acordo com o magistrado, a divulgação desses dados fere a privacidade e a segurança. Agora em Goiânia, 7h17. O mundo em sua casa. Política internacional. O México anunciou que serão recontados 54,5% dos votos da eleição presidencial. A decisão foi motivada pelo pedido feito pelo segundo colocado no pleito, Manuel López Obrador. A previsão inicial do órgão eleitoral era recontar cerca de 1/3 dos votos. 7h18 agora. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. 3 suspeitos de envolvimento em clonagem de cartões de crédito foram presos no final da tarde passada em uma loja atacadista no Parque Amazônia, em Goiânia. Segundo a polícia, o trio fez uma compra e tentou efetuar o pagamento com um cartão supostamente clonado. Um funcionário percebeu a fraude ao verificar que o nome escrito no cartão era de um homem, porém, ao consultar o número, descobriu que a titular, na verdade, era uma mulher. Polícia Militar lança a Operação Julho em Paz para combater a criminalidade em Goiás. O objetivo principal é reduzir o número de homicídios em bares e motéis do estado. De acordo com o comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar, Tenente Coronel Evenir da Silva Franco Júnior, a força-tarefa vai atuar principalmente nas regiões conhecidas como zonas quentes da criminalidade de Goiânia. Seria aqui os setores da região noroeste, onde podemos citar o bairro Floresta, bairro Vitória, bairro Boa Vista, São Carlos, setor fim social e adjacentes, onde a gente tem um número maior de homicídios, e também o setor Jardim Guanabara, da região norte. Serão intensificadas ações policiais que já ocorrem aqui nessa região, só que vão ser feitas ao mesmo tempo abordagens a bocas de fumo, a pessoas suspeitas, identificação de foragidos, e também iremos fazer combates a crimes de roubo de veículo, roubo a comércio, bloqueios. Porém, nessa operação, são todos desencadeados ao mesmo tempo. O Tenente Coronel Evenir da Silva Franco Júnior destaca que a operação vai ser realizada em todo o estado. A Operação Julho em Paz vai ser lançada às 6 horas da tarde de hoje, na sede do 22º CIOPS, no Jardim Curitiba. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio.
Agora em Goiânia são 7h20. Um homem de 34 anos foi baleado por um policial no Jardim Guanabara, em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, o homem estava assaltando pessoas que passavam na rua e uma das vítimas acabou sendo um policial. O assaltante foi levado para o Hospital de Urgências de Goiânia. Polícia Civil decide entrar em greve a partir da próxima quarta-feira por tempo indeterminado em todo o estado de Goiás. Plenária lotada, cerca de 500 pessoas e votação a favor quase unânime. A partir das 8 horas da manhã da próxima quarta-feira, os policiais civis estarão parados em todo o estado. Segundo o presidente do Simpol, Silveira Alves de Moura, o governo não atendeu nenhuma das propostas apresentadas pela categoria. Apresentamos uma proposta para que o governo atendesse as reivindicações da categoria e melhorar o salário, já defasado por muitos anos. Ele agora equipara o salário dos delegados de polícia de Goiás com o do DF e não quer dar o mesmo tratamento para os demais policiais civis. Por isso, da greve. Pela proposta, o sindicato apresentou um piso de R$ 5.588 e ainda afirma que está defasado. Com a paralisação na semana que vem, estarão parados, inclusive, os policiais da Superintendência Técnico-Científica, IML, peritos e agentes. Na segunda-feira, o governo se reúne com o sindicato. Vai haver uma reunião com o secretário Vec e o secretário Furtado na segunda-feira às 9 horas da manhã. Nós iremos nessa reunião e vamos ver o que é que o governo tem para oferecer. E se não for de contento e nem aceitado pela categoria, nós vamos realmente começar a greve na quarta-feira a partir de 8 horas da manhã. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h22. Polícia prende 2 acusados de matar o dono de um supermercado em Senador Canedo. Agentes da Delegacia Estadual de Investigações Criminais prenderam os 2 acusados de matar a tiros durante uma tentativa frustrada de roubo. Na noite do último dia 11 de junho, o comerciante Ronaldo Santos, de 55 anos, que era dono do supermercado Senador, que fica no conjunto Irapuru, na cidade de Senador Canedo. Autor dos disparos, Fábio Henrique Evangelista, de 19 anos, foi autuado no início da semana por outro crime, ocasião em que denunciou o comparsa Nailton Henrique da Silva, de 25 anos, que também acabou preso. Relata o delegado adjunto da DEIC, Alessandro Tadeu. Logo depois que foi determinada a investigação pela DEIC, nós nos deslocamos até a cidade de Senador Canedo. E lá, através de levantamento de informação, a gente chegou até a pessoa do Chico, que é o Fábio, e surpreendemos ele praticando tráfico de substância entorpecente. Autuamos ele em flagrante pelo tráfico e trouxemos ele à DEIC, onde ele foi submetido a interrogatório. Logo depois do interrogatório, ele confessou a prática do latrocínio e indicou o Nais como piloto da moto. A arma está apreendida, bem como a motocicleta. Tanto a motocicleta como a arma utilizada na prática do crime estão apreendidas aqui na DEIC e à disposição do Poder Judiciário. Apesar de matarem o comerciante, os criminosos fugiram deixando para trás R$81 mil que ele levava em uma mochila no banco traseiro de seu veículo. Aulos Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h23. Polícia investiga a morte de um homem no terminal Novo Mundo, aqui em Goiânia. Um homem não identificado foi morto na noite de terça-feira no terminal Novo Mundo. Ele é acusado de ter baleado uma pessoa e matado outra antes de ser morto pela polícia militar. É o que explica o delegado Ellington de Carvalho. Segundo o vigilante, o Diego, e segundo os policiais militares, na noite de ontem, um indivíduo não identificado tentou entrar no terminal do Novo Mundo sem o pagamento da passagem e, após uma breve discussão, o vigilante e esse indivíduo não identificado acabaram entrando em vias de fato. Momento em que o indivíduo conseguiu retirar a arma do coldre do segurança e efetuou alguns disparos. No momento, estava chegando no local para tentar separar a briga o Marcos Vinícius Silva dos Santos, que assim que chegou próximo dos dois, ele foi alvejado com um disparo de arma de fogo à altura do abdômen. Posteriormente, alguns policiais militares que estavam próximos ouviram os barulhos de tiro e foram até o local, momento em que efetuaram disparos de arma de fogo contra aquele indivíduo não identificado, que ele e o Marcos acabaram vindo a óbito posteriormente lá no Hugo. O delegado também apontou que ainda é cedo para saber se houve legítima defesa por parte dos policiais ou uma execução. O segurança baleado foi medicado e liberado do hospital de urgências ontem. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. Goiânia são 7h25.
A pré-temporada do Araguaia começou na semana passada e a fiscalização da SEMAR já detectou diversos crimes ambientais. Em 7 dias foram aplicados quase R$80 mil em autos de infração e apreendidos 181 quilos de carne de animais capturados para consumo, sendo mais de 160 quilos só de pescado. Vamos saber mais sobre essa fiscalização falando com a superintendente de fiscalização da SEMAR, Gabriela Duval Borges. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Gabriela, quais as medidas a SEMAR está tomando para reduzir a quantidade de crimes? Olha, a Secretaria ela tem um programa que chama Araguaia o Ano Inteiro. Então, durante todo o ano a gente faz operações lá e a gente intensifica, nessa época do ano, por da quantidade de turistas. Então, a gente está em 6 postos de fiscalização, em barreiras móveis, nos rios. Nós estamos com uma parceria com o Batalhão Ambiental e com o IBAMA. E a gente tem percebido que a presença maciça do Estado, às vezes, tem coibido um pouco a prática dos crimes ambientais. Quais são as punições previstas, além de multas? Olha, dependendo do crime, a pessoa ela é conduzida à delegacia, mas geralmente é apreensão do material e aplicação das multas. A fiscalização também encontrou crimes de desmatamento. A região do Araguaia não precisa de fiscalização permanente? Precisa, só que é bom ressaltar que a região do Araguaia é um rio federal, é competência do IBAMA. Tem a Lei Complementar 140, que regulamentou o artigo 23 da Constituição, ele definiu bem as competências de cada órgão. Tanto é que por isso que dessa vez nós estamos em parceria com o IBAMA. Além da fiscalização, há algum tipo de orientação para as pessoas que visitam o rio Araguaia? Olha, o que a gente pede é uma consciência dos visitantes do rio Araguaia, para usar com consciência e preservar a natureza, não praticar a pesca predatória, não caçar os animais que são proibidos, então sim, para fazer um uso racional do meio ambiente. Gabriela, a gente sabe que a temporada é durante todo o mês, mas no mês de agosto, com os resquícios dos acampamentos, as pessoas permanecem lá e vai existir uma fiscalização pós-temporada? A gente sempre faz uma pré-temporada, a temporada e uma pós-temporada. Então, a gente sempre faz isso, só que a gente percebe que na última semana de julho, para 1º de agosto, ela cai muito. O que a gente percebe, quem fica lá são os pescadores profissionais, são aqueles que praticam realmente a pesca predatória. Isso a gente já monitora eles durante todo o ano. Pois não, Karine. Como que a senhora avalia o comportamento do turista que visita o rio Araguaia? Tem melhorado o nível de conscientização do turista? A gente percebe que sim, tem melhorado sim. Quanto mais o Estado se faz presente, as pessoas estão tomando consciência. Existe também a questão da educação ambiental, que ela também é feita durante todo o ano. Então eu percebo que há sim a preocupação por parte de alguns da questão da preservação ambiental. São uma minoria que pratica essa questão da deselegância com o meio ambiente. Além de punir e fiscalizar, a Secretaria está com um programa para mostrar as belezas do Araguaia? Lembrando que sim, mas lembrando que o Araguaia, como ele é um rio de competência federal, nós temos que tomar um pouco de cuidado com essa, para não existir conflito de competência. Mas sim, a Secretaria ela faz todo esse trabalho durante todo o ano. Ok, Gabriela Duval Borges, superintendente de fiscalização da SEMAR, obrigada pela sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Bom dia a todos vocês, um abraço. Operação de recuperação de nascentes identifica pontos que prejudicam o manancial hídrico de Goiânia. 18 pessoas foram indiciadas por crime ambiental, entre elas empresários do setor imobiliário e até servidores públicos. De acordo com a delegada Tatiana Barbosa, da Delegacia do Meio Ambiente, a investigação começou em abril deste ano e descobriu que 40 nascentes de Goiânia estavam sendo degradadas. Nós constatamos que tinha edificações nas áreas de nascentes. Dessa forma, estava ocorrendo, iria ocorrer ou já estava ocorrendo a supressão dessas nascentes. Isso nós não podemos deixar que ocorra, uma vez que, acontecendo isso, o manancial hídrico de Goiânia ele vai cada vez mais definhando e acabando. Então, nosso objetivo é o quê? De preservar isso para nós termos água hoje e futuramente daqui a muitos anos. Ela explica ainda quais foram as irregularidades encontradas. Seria a questão de pocilgas em área de preservação permanente, de tanques. Nós constatamos isso tanto na bacia ali que forma as nascentes do córrego Tafaral, também foi mais na bacia do córrego Serrinha, do córrego Macambira também. Hortaliças nessa região, a questão de piscicultura, os tanques de piscicultura.
costuras. São todos exercícios, até uma metalúrgica que estava em área de APP. Os suspeitos foram indiciados por 3 crimes ambientais, que juntos prevêem até 1 ano de prisão, multa e reparação do dano provocado. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia, 7h31. Um prejuízo de cerca de R$120 mil. Esse foi o resultado de um roubo que aconteceu em Nerópolis, região metropolitana de Goiânia. Foram levados da casa de Vera Lúcia Pinto da Silva, de 59 anos, no setor Josefino Ludovico, um laptop, aproximadamente R$100 mil em joias, 2 caixas com perfumes, várias folhas de cheques preenchidas e um Space Fox prata com placa de Goiânia. Os suspeitos fugiram. Agora em Goiânia, 7h31. Participação ao vivo do repórter Libório Santos, bom dia. Exatamente, bom dia ouvintes, como sempre fazemos aqui o nosso balanço pelas rodovias, e olha, é difícil, né, o dia que a gente não faz esse balanço, né, normalmente tem acidentes graves. Foram 35 acidentes, 21 feridos e 2 mortos. O acidente mais grave aconteceu ontem por volta da 1 da tarde e foi o atropelamento de 3 pessoas de uma mesma família. Aconteceu na GO 415, entre Goianápolis e o trevo da GO 010, no quilômetro 4. Um Renault Clio, placa HBL 6261, dirigido por Raquel de Lima Ribeiro. Vítimas: Rosimeire Máximo Satiro, 26 anos, fatal. Tayane Satiro Pinto, fatal também, 2 anos. Catiúce Satiro Pinto, 11 anos, com lesões. Segundo informações de testemunhas, essas pessoas desceram de um ônibus e adentraram a pista quando foram atropeladas. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. 7h32. Polícia Civil ouviu ontem os donos de um berçário em Goiânia, onde 2 crianças se afogaram em uma piscina. Internada no Hospital da Criança em Goiânia, nesta quarta-feira, Andressa, de 1 ano e 9 meses, foi transferida para a UTI humanizada, que permite o acompanhamento de adulto até às 7 horas da noite. A mãe de Andressa, Poliana de Souza Moraes, deu a ótima notícia na tarde de ontem. A menina mamou pela primeira vez, chupou o bico, chamou pelo papai, chamou pela mamãe e pelo coleguinha Arthur, do mesmo berçário onde se afogou na última segunda-feira. A recuperação de Andressa impressiona os próprios médicos. Ela deu uma leve lesão, no cérebro, mas assim, nada que ocorrerá nenhuma sequela. Tá todo mundo confiante e positivo, né? Agora é esperar com o tempo o cérebrozinho dela desinchar. Não caiu nenhuma gota de água no pulmão dela. Eu sabia que o choro era um sinal de vida. E quando ela chorou ali, eu fiquei feliz. Eu sabia que ainda tinha esperança. Quanto ao Isaac, o outro menino que se afogou na piscina, ao deixar a UTI do Instituto Goiano de Pediatria ontem à tarde, a mãe dele, Nivian Teixeira Faleiro, deixou entender que o estado de saúde do Isaac ainda era grave, respirando com a ajuda de aparelhos, como informava o boletim médico da manhã desta quarta-feira. Mesmo assim, Nivian demonstrava muita força e fé. O que me deixa otimista é que está instável. Isso é muito bom. Até o final da semana, para a gente poder fazer a tomografia nele. Eu estou mais forte, mais confiante e eu creio. Quando vocês menos esperarem, nós dois vamos estar aí fazendo a obra do Senhor juntos, como Ele sempre fez comigo, desde grávida. Também nesta quarta-feira, a delegada Renata Vieira, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, ouviu os donos do berçário, onde as 2 crianças se afogaram na piscina. Junto com as 2 funcionárias, todos foram culpados por negligência, mas não indiciados pela polícia, porque os pais do Isaac e da Andressa não fizeram o boletim de ocorrência. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h35. O Conselho Municipal de Educação alerta pais sobre a escolha da creche para os filhos. Após o fato acontecido de 2 crianças se afogarem na piscina de uma creche em Goiânia, fica a pergunta: como escolher a creche ou o berçário ideal para deixar os filhos? O secretário-geral do Conselho Municipal de Educação, Lindomar Rezende, afirma que o primeiro passo é procurar o Conselho Municipal. Procurar uma instituição que ela tenha autorização de funcionamento concedido pelo Conselho Municipal de Educação. Porque o Conselho, antes de conceder essa autorização, ele é muito criterioso. O secretário do Conselho de Educação faz também um alerta aos pais. Onde aconteceu o incidente, se você passar lá na porta, você não identifica que lá funciona uma instituição de ensino. Então o Conselho, ele não tem como fiscalizar
quando não há uma fachada, quando não há uma identificação da instituição. Existe o telefone do Conselho Municipal de Educação, que é o 3524-1728. Neste telefone, qualquer cidadão pode denunciar o funcionamento de uma instituição que o Conselho imediatamente estará tomando as providências. Repetindo, o telefone para denúncia é o 3524-1728. Álvaro Maia para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h36. A Secretaria Estadual de Saúde, ou a Secretaria Municipal de Saúde de Caldas Novas, confirmou mais uma morte causada pela gripe A, transmitida pelo vírus H1N1. A vítima foi um eletricista de 50 anos que morreu no dia 6 de junho deste ano, depois de ficar internado em hospitais de Caldas e de Goiânia. A Secretaria de Saúde suspeita que ele tenha contraído o vírus em Brasília, para onde viajou antes de ficar doente. Esta é a segunda morte por gripe A neste ano em Caldas Novas. Um outro caso foi de um morador da cidade que morreu em fevereiro em um hospital de Aparecida de Goiânia, região metropolitana de Goiânia. Este ano, de acordo com os últimos números divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde, foram confirmados 21 casos da gripe em Goiás. Destes, 7 vieram a óbito, 3 em Goiânia, 2 em Caldas Novas, 1 em Uruana e 1 em Catalão. E a Secretaria Municipal de Saúde começa a distribuir camisinhas femininas a partir desta sexta-feira. A distribuição é resultante de programa do Ministério da Saúde, que encaminhou lote contendo 32.500 preservativos. Cada mulher terá direito a um número restrito de preservativos. O público-alvo desse método contraceptivo são mulheres sexualmente ativas acima de 14 anos, profissionais do sexo, portadoras de HIV/AIDS, homossexuais e mulheres em situação de violência. 7h37. Procon, AGR e Delegacia do Consumidor fiscalizam empresas de ônibus no terminal rodoviário de Goiânia. A fiscalização começou na quarta-feira da semana passada e 4 ônibus já foram apreendidos, pois não cumpriam as exigências de segurança, além de pegar passageiros fora do terminal rodoviário, apesar de possuir guichês dentro do terminal. O titular da DECOM, Itamar Lourenço, explica como a empresa Transbrasil atuava. Ela está alugando essa liminar que ela possui, porque ela não tem veículos para operar as linhas, então ela aluga essa liminar para pessoas que são possuidoras de veículos, as passagens são vendidas, como aqui está sendo mostrado, e a pessoa, quando pensa que vai embarcar em um ônibus dentro do terminal, ela é informada de que terá que sair do terminal e embarcar em um veículo que está esperando nas vielas próximas ao terminal. E quando o passageiro chega ao local, ela se depara com um ônibus velho, sem as mínimas condições de segurança, e não resta outra opção. Ou ela embarca ou perde a passagem que ela já pagou. O agente de viagem da empresa Transbrasil, Ramon Alves, não concordou com a operação e diz que os ônibus estão em boas condições e que a empresa possui autorização judicial para operar as linhas. Nós temos carros de qualidade, não rodamos clandestinamente. Existe um mandato dizendo que nós estamos autorizados a trafegar. A empresa foi autuada por propaganda enganosa. O coordenador de fiscalização substituto do Centro-Norte da NTT, Márcio Carvalho, explica em que condições os 4 ônibus da Transbrasil foram apreendidos. Faltando documentos sem autorização da NTT, veículo também sem condições de segurança, pneu, extintor. Os 4 veículos apreendidos estão na garagem da Agência Goiana de Regulação. Riva Cran para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h40. Quem vai nos últimos dias ao aeroporto Santa Genoveva ainda não consegue assimilar o aumento de praticamente 100% no preço do estacionamento, reajustado há pouco mais de um mês. A tarifa da primeira hora no estacionamento, que antes custava R$3, passou a custar R$5. A diária, que antes do reajuste custava R$15, atualmente dobrou, sendo cobrados R$30. 7h40 em Goiânia. A seguir as notícias do esporte com José Calazans. O mundo em sua casa. Mensagem do governador Marconi Perillo em homenagem ao Batismo Cultural de Goiânia. Neste 5 de julho, comemoramos o Batismo Cultural de Goiânia. Goiânia pode ser chamada de filha de outubro e afilhada de julho, pois foi em 5 de julho de 42, há 70 anos, que essa cidade se identificou como plenamente consolidada,
e com todas as condições de ser a sede do governo de um Estado progressista. Esta é, portanto, uma data de grande significado histórico. Quero compartilhar com cada goianiense este jubiloso momento do 70º aniversário do batismo cultural de Goiânia. Muito nos orgulhamos desta data e das positivas referências que ela criou para Goiânia e para Goiás. O transporte clandestino é crime que dá cadeia, apreensão do veículo e multa. Para quem usa, a pena tem sido ainda mais pesada: a morte. Os veículos usados no transporte clandestino são irregulares. Além de velhos e não vistoriados, muitas vezes o condutor não possui habilitação. O risco de sofrer um acidente e morrer no caminho é muito maior do que você imagina. Denuncie. 0800 704 3200. Agência Goiana de Regulação e Governo de Goiás. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Bom dia. Com o estádio do Pacaembu completamente lotado, o Corinthians conseguiu nesta quarta-feira consolidar seu maior sonho, o inédito título da Libertadores, e sem perder nenhuma partida. E o dia 4 de julho de 2012 vai ficar definitivamente marcado na história do Corinthians. O time conquistou ontem o primeiro título da Libertadores da América ao vencer o Boca Juniors, jogando no estádio do Pacaembu por 2-0, com 2 gols do atacante Emerson Sheik. Outro que terá também um dia especial para ser lembrado neste 4 de julho, após fazer esses 2 gols. Os jogadores do Corinthians fizeram muita festa, mesmo porque incontestável toda a campanha corintiana, levando em consideração que o time paulista foi campeão de forma invicta, não perdeu um jogo sequer e fez uma das melhores campanhas da história de todos os tempos da Libertadores. Por exemplo, sofrendo apenas 4 gols ao longo de toda a competição. Para se ter uma ideia, jogando em casa, o Corinthians tinha sofrido apenas 1 gol no confronto de semifinal contra o time do Santos. Parabéns ao torcedor corintiano, Corinthians campeão da Libertadores de 2012. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. E com o título da Copa Libertadores da América, o Corinthians confirmou presença no Mundial de Clubes da FIFA no próximo mês de dezembro. 7h44. O Palmeiras faz na noite desta quinta-feira um dos jogos mais importantes de sua história recente. Desde que foi campeão paulista em 2008, o time volta a disputar uma final. Dessa vez, porém, um campeonato nacional, o que não acontece há 12 anos. O primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil contra o Coritiba acontece às 21h50 na Arena Barueri. E o objetivo palmeirense é conseguir vantagem para a volta na quarta-feira que vem no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Atlético busca sua melhor formação para tentar a primeira vitória sábado no Campeonato Brasileiro. E o técnico Hélio dos Anjos comandou o treinamento coletivo ao final da tarde de ontem, dando indícios de que vai realmente mudar o perfil tático do Atlético para o jogo de sábado contra o Náutico às 9 horas da noite no Serra Dourada. Torcedor com a camisa do Atlético paga até R$5 para entrar no Serra Dourada e quem sabe dar aquele apoio para o time vencer o Náutico. 3 zagueiros serão utilizados pelo Hélio dos Anjos: Gabriel, Paulo Henrique e Gustavo, que vai fazer a sua estreia, jogador que foi contratado junto ao Flamengo. É o Atlético que busca essa vitória, depois de um começo de semana conturbado, já que foram liberados 4 jogadores: Fernando Bob, Elias, Paulinho e William. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h45. A seleção brasileira de futebol caiu ainda mais no ranking da FIFA. Na lista divulgada ontem, o Brasil aparece na 11ª posição, a pior desde a criação da lista há 19 anos. A Espanha, que conquistou recentemente o bicampeonato europeu e atual campeão mundial, lidera o ranking, seguido por Alemanha, Inglaterra e Portugal. Técnico do Goiás muda o meio-campo do time que joga pela Série B, sábado em Bragança Paulista. O Goiás deve ter 4 alterações para o jogo sábado contra o Bragantino, às 4h20 no estádio Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. Ontem, na Serrinha, pela primeira vez da semana, o técnico Anderson Moreira posicionou o time e surpreendeu com 2 alterações no meio-campo.
Algumas modificações já eram aguardadas. A estreia de Lacerda na zaga no lugar de Hernando, que não vive um bom momento, e a volta de Egídio à lateral esquerda no lugar de Bruno Colasso. As duas surpresas no treino de ontem. Ramon entrando como volante ao lado de Amaral, no lugar de Thiago Mendes, até então intocável, com o técnico Anderson Moreira aqui no meio campo, e Renan Oliveira ganhando a vaga de Davi, que vinha numa boa sequência como titular. A tendência é que o Goiás tenha essas 4 mudanças para buscar a primeira vitória fora de casa na Série B, sábado, em Bragança Paulista, contra o Bragantino. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h46. A derrota para o Corinthians por 2-0 na decisão da Copa Libertadores no estádio do Pacaembu foi a última do meia Juan Román Riquelme com a camisa do Boca Juniors. O jogador anunciou em entrevista no vestiário da equipe argentina de que não pode mais contribuir com o clube e que ainda não sabe qual será o seu futuro, que deve ser o futebol asiático. Vila Nova perde um de seus principais titulares para o primeiro jogo fora de casa pela Série C. A delegação do Vila Nova embarca logo mais às 7 da noite para Chapecó, onde neste domingo, diante da Chapecoense no estádio Índio Condá, o Vila vai tentar a segunda vitória no Campeonato Brasileiro da Série C. O técnico Cavalinho ainda espera a regularização do lateral esquerdo Anderson, o treinador que perdeu Preto, vetado pelo departamento médico. A provável escalação do Vila Nova: Júlio César, Evandro, César Gaúcho, Toninho, Rafael Vaz e Nego, Luiz Marques, Ricardinho, Rafael Carioca, Marion e Pedro Júnior. Humberto Castro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Autódromo Internacional de Goiânia está pronto para receber a Copa Fiat de Automobilismo. Após passar por reparos, a pista deve ser liberada a partir de hoje e os treinos começam nesta sexta-feira. De acordo com o gerente especial Fernando Gonçalves Fagundes, outras obras foram realizadas no autódromo, que deve receber também outros eventos de grande porte. Esta é a primeira vez que o autódromo Ayrton Senna recebe uma etapa do Racing Festival, campeonato idealizado por Felipe Massa e das categorias R1 GP1000. Por esse final de semana, as irregularidades da pista estão sendo sanadas para a prova de Yamaha 1000 e também a Copa Fiat. O evento é beneficente e para ver de perto alguns dos melhores nomes das pistas na segunda temporada da competição, basta trocar 2 quilos de arroz ou feijão que serão repassados à Organização das Voluntárias de Goiás. A programação da Copa Fiat começa a partir das 8h30 do próximo sábado até às 16 horas. No domingo, as provas iniciam às 10 horas, com o término previsto para as 14 horas. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Às 7h49 do esporte é o que há. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. A Executiva Nacional do PSB decidiu ontem dissolver o diretório em Goiás e anular a convenção da legenda, que já havia prometido apoiar a reeleição do prefeito de Goiânia, Paulo Garcia. A decisão publicada no site do PSB se deu porque o diretório goiano desobedeceu a orientação nacional de apoiar a candidatura de Jovair Arantes, do PTB. A legenda continua com as alianças políticas firmadas anteriormente em Goiás. O futuro do novo diretório, que até então era comandado pelo ex-deputado federal Barbosa Neto e pelo empresário José Batista Júnior, o Júnior da Friboi, agora pode ficar a cargo do secretário do PSB, Carlos Siqueira. Servidores do Poder Judiciário Federal em Goiás paralisaram suas atividades ontem em busca da aprovação do plano de cargos e salários da categoria. O presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça Eleitoral em Goiás, João Batista Moraes, justifica a paralisação no atendimento dos cartórios eleitorais ontem e hoje, envolvendo quase 400 pessoas, pelo fato de que a categoria está há 6 anos sem reposição salarial, o que leva à perda de importantes funcionários para outros órgãos. A solução está parada no Congresso Nacional. O que está errado, na verdade, não é o plano, né? O que está errado é a discussão, a negociação que não avançam, né? Nós estamos com o nosso plano de cargos e salários parado na Câmara há mais de 2 anos, não há evolução. O que nós queremos é apenas uma reposição salarial. Nós estamos há mais de 6 anos na geladeira, né? Estamos com o nosso plano de cargos e salários parado e não há evolução, sempre alegando restrição orçamentária, e o governo executivo realmente não abre um canal de diálogo com a gente.
A paralisação coincide com o final do registro das candidaturas neste 4 e 5 de julho. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Já os servidores federais protestam na Praça Cívica para a retomada das negociações com o governo. Os servidores federais se reuniram na porta da sede do Ministério da Saúde, na Praça Cívica. O objetivo da manifestação era sensibilizar o governo federal a retomar a negociação com os trabalhadores, conforme explica Ademar Rodrigues, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal em Goiás. Olha, no dia 23 de janeiro nós encaminhamos ao governo federal uma pauta com as nossas principais reivindicações. Uma delas é um reajuste linear em torno de 22,8% e também a correção de distorções, já que só no Executivo são mais de 200 tabelas e com salários bastante diferenciados, com atividades assemelhadas. A outra questão é a data base para 1º de maio, já que nós não temos efetivamente isso ainda colocado. Estamos aí aguardando que haja uma regulamentação. O movimento dos trabalhadores é nacional. Em Goiás, a greve dos servidores federais já atinge vários órgãos. Em Goiás nós temos parado desde o dia 18 a Comissão Nacional de Energia Nuclear, que nem. A partir do dia 26 entrou o INCRA e o MDA e também a CESAI, que é a Secretaria Especial de Atenção à Saúde do INCRA. E a partir do dia 3 nós temos companheiros da FUNASA, cedida a estados e municípios, e também companheiros do núcleo do Ministério da Saúde, cedidos a estados e municípios. Em nota, o governo federal informou que pretende enviar uma proposta para os servidores no final do mês de julho. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h52. Goiânia comemora hoje o seu batismo cultural. Goiânia comemora hoje uma data importante que poucos goianienses conhecem. Em 5 de julho de 1942, a capital foi inaugurada oficialmente para o mundo. É o que explica o historiador e professor da Universidade Federal de Goiás, Cristiano Arraes. É um momento em que Goiânia é apresentada para a nação. Então, nesse sentido, o batismo cultural é um momento de apresentação dessa realização do discurso modernizador de Getúlio Vargas. Cristiano também voltou no tempo e falou sobre como era Goiânia na época do batismo cultural. O que se tem em termos de estrutura urbana é muito pouco. As artérias do que hoje nós chamamos de setor central, elas já estão traçadas, alguns prédios, alguns edifícios já estão estruturados, já estão construídos. É uma cidade que tem apenas esse núcleo central realizado. O próprio setor sul, ele ainda é uma configuração posterior. Para finalizar, o historiador apontou o momento em que a capital começou a ganhar notoriedade. A partir de 1940, com o fim do governo Getúlio Vargas, existe uma reconfiguração política no próprio estado de Goiás, outras forças políticas surgem e, ao mesmo tempo, Goiânia ela tem um crescimento demográfico bastante acelerado, principalmente na década de 50, com os trabalhos que são realizados para a construção da nova capital federal. Entre os dias 1º e 11 de julho de 1942, a cidade de Goiânia viveu um clima de comemoração, com festas, discursos, sessões solenes, bailes e inaugurações de obras. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora em Goiânia são 7h54. O Instituto Mauro Borges divulga hoje às 2h30 da tarde os indicadores econômicos medidos no último mês de junho em Goiânia. Serão divulgados a variação da inflação no período e o custo da cesta básica. E a consulta de cheques agora é grátis pela internet. De acordo com uma resolução do Banco Central, a Federação Brasileira de Bancos disponibiliza a checagem gratuita pelo site chequelegal.com.br. Para isso, basta informar os dados do cheque e do emissor e o CPF ou CNPJ do interessado. Antes de obter as informações, é preciso concordar com um termo de confiabilidade para evitar a divulgação dos resultados. De acordo com o presidente do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Wilson Rascovitch, a nova ferramenta resgata a confiança no cheque como forma de pagamento quase em desuso nos últimos anos. Não tem por que o fornecedor fazer essa negativa. Hoje, são 17 bancos hoje que estão utilizando, sendo que os 5 maiores já estão fornecendo esses dados ao site
onde que tanto o fornecedor como o consumidor pode fazer a utilização. O sistema informa se há algum registro de bloqueio, furto, roubo, sustação, revogação, cancelamento, extravio, destruição e se a folha é objeto de bloqueio judicial ou remete a uma conta encerrada. O site, porém, não permite saber se o cheque não tem fundos. A análise de crédito continua sendo um serviço realizado por empresas especializadas mediante apagamento. Márcia Alves, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h56. A Secretaria de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás orienta sobre a portabilidade bancária no empréstimo consignado. O banco de onde será retirada a dívida não pode exigir do cliente o pagamento de qualquer valor relacionado à transferência, porque essa cobrança é ilegal. Também não é obrigatória a exigência de abertura de conta corrente no novo banco credor, exceto quando for realizar depósitos diretos em conta corrente. E o governo decide trocar fator previdenciário por idade mínima na hora da aposentadoria. O ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho, afirmou que o governo estuda a adoção da regra 85-95, que representa a soma da idade e do período de contribuição de mulheres e homens, respectivamente, além de uma fórmula móvel. O presidente do Instituto Goiano de Direito Previdenciário, Alan Rocha, explica a proposta do governo. Você teria que somar a sua idade com o seu tempo de contribuição, a mulher atingir 85 e o homem atingir 95. É uma circunstância que, para vários estudiosos do direito previdenciário, ela seria menos danosa do que o fator previdenciário. O fator previdenciário hoje, um homem com 54 anos de idade que já atingiu 35 anos de contribuição, ele pode se aposentar, mas ele vai perder na sua aposentadoria cerca de 40% do seu valor. A grande verdade que o governo quer é extinguir a aposentadoria por tempo de contribuição. Na avaliação do presidente do IGPD, Alan Rocha, a proposta do governo deve ser mais discutida antes de qualquer mudança. Eu acho que antes de tirar direito do segurado e determinar que o segurado trabalhe mais para se aposentar mais velho, nós temos que primeiro observar as nossas contas, fazer o dever de casa, criar a Caixa Única da Previdência. Então eu acho que o debate tem que ser mais amplo. A chamada regra do 85-95 tem o apoio das centrais sindicais. A mudança é benéfica, principalmente para as mulheres, que podem se aposentar com benefício 40% maior. No caso dos homens, o aumento é de 15%. Patrícia Almeida, para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o ministro da Previdência Social diz que o fator previdenciário está com os dias contados. Em visita à Aparecida de Goiânia, onde participou do lançamento da pedra fundamental da construção da nova sede do Aparecida Prev, o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves, garantiu que o fator previdenciário, que tanto preocupa os trabalhadores brasileiros, está com os dias contados. Agora, o que nós estamos preocupados da parte do governo é porque nós vamos ter um envelhecimento da população e talvez tenhamos que ampliar essa faixa de idade e de contribuição. Isso está passando por uma negociação na Câmara, mas a essa altura é necessário que se diga que o fator previdenciário está condenado. Durante o lançamento da pedra fundamental, o IPASGO firmou parceria com a Prefeitura de Aparecida de Goiânia para beneficiar os servidores municipais efetivos e comissionados, ocasião em que o presidente do Instituto, Sebastião Ferro, falou sobre a intenção de firmar parcerias também com outros municípios goianos. O IPASGO é um Instituto de Assistência à Saúde aos funcionários públicos do Estado, mas ele abriu um novo modelo de assinatura de convênio com prefeituras para que os servidores municipais possam ser assistidos pelo IPASGO. Então é um convênio de prestação de serviço em que o IPASGO vai prestar assistência à saúde aos funcionários municipais de Aparecida, como já faz com alguns outros municípios. A previsão é que a conclusão do prédio do Aparecida Prev, que será construído no Jardim Célia Maria, seja concluída em março de 2013. Aulos Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 8 horas em Goiânia, está terminando agora a edição desta quinta-feira de O Mundo em Sua Casa.
teve a apresentação de Karine Pinheiro e Écio Santana. Redação e edição, Adam Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otair José. Central técnica, Thaís Oliveira. Gerência do sistema de rádio, Suede Barbosa. Direção de tele rádio difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã, às 7 horas. Até lá, bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.